início, assim, aos meus traumas, ele se deu início até mesmo de lembranças até mesmo antes de eu nascer. Porque os meus pais verdadeiros, eles viviam em brigas constantes e até onde eu sei, supõe-se que eu não seja filho desse homem que morava com a minha mãe, que até eu acredito ser o meu pai, que eu sou fruto de um relacionamento de traição. E daí, eu com 5 meses, eu fui adotado por outra família, porque até onde eu sei, o meu pai ele assassinou a minha mãe por esse motivo. Então, eu desde criança já cresci com essa cobrança na minha cabeça, com essa ideia de que eu era culpado de algo que eu não tinha cometido, mas que graças à minha existência, uma pessoa perdeu a vida. Então, imagine para uma criança saber de toda a carga pesada que teve no seu passado e ver os coleguinhas, porque isso não foi um assunto que ficou assim entre a família, isso foi um assunto que muitas pessoas souberam e as pessoas comentarem que o seu pai matou sua mãe por sua culpa. Então você crescer ouvindo tudo isso, para mim foi bastante duro. E daí, com o tempo, eu fui adquirindo uma tristeza interior. Eu mesmo criança, eu lembro que eu não era feliz. Sempre tinha um vazio dentro de mim. Eu lembro que eu não conseguia ser igual aos outros garotos. E também como se tivesse faltando algo. Com o tempo, a situação, em vez de melhorar, ela só piorou. Porque o homem que me adotou, que me registrou, ele era uma pessoa muito bruta. Mas bruta que eu falo não é bruta assim, pessoas de grota, é bruto ao extremo. Ao ponto de eu ter a minha infância roubada. Eu costumo dizer que eu não tive uma infância feliz, porque não me permitiram ser criança. Eu lembro que quando eu e a minha irmã estávamos assistindo TV, esse homem chegava e desligava. Se a gente desejava comer alguma coisa, ele falava. E assim, isso me fez sofrer muito na infância, porque foi muito difícil não poder brincar, ter que a gente morava num sítio. Aí eu tinha de carregar água, pegar lenha, cortar lenha, porque a gente cozinhava na época no fogão a lenha. E assim, é como se eu não tivesse o direito de ser criança, sabe? Eu tinha de não trabalhar, mas ajudar nas tarefas de casa. E mesmo assim, quando terminava, eu não podia brincar com os outros meninos. Eu não podia, como é que eu posso dizer? Eu não podia, assim, ser criança mesmo. E daí a única solução que eu achei foi criar um mundo imaginário. Eu me vi preso naquela situação, uma criança que não podia ser criança. E então, na época, passava um desenho chamado Cavalo de Fogo. E daí é uma história bem bonita de uma princesa que a mãe, ela morreu e um cavalo de fogo, que era o protetor dessa menina, levou ela para uma fazenda e foi adotada por um rapaz. É uma história bem bonita mesmo, que eu vou deixar um trecho para vocês verem, um trailer aí do Cavalo de Fogo, do que se trata. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar nesse sono acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Que tocou meu coração quando me
Cavalo de Fogo. Então, eu me identifiquei com essa história, me identifiquei com a história da Sarah, que Sarah é essa menina, e assim, eu sempre tive veneração pela figura feminina. Eu sempre vi a mulher como uma fonte de inspiração, uma fonte de magia, de beleza ímpar. E daí eu conversava com nada. É como se eu tivesse alguém do meu lado, mas na verdade não tinha ninguém. Eu imaginava que eu tinha vindo de um reino encantado e que eu tinha um cavalo que me protegia. E tudo aquilo eu falava com os carros, eu via os carros, eu conversava com os carros. Eu lembro que na prefeitura tinha um ônibus da marca Caio e o outro da marca Tanco. Eu vou estar deixando também a foto aí para vocês verem de quais modelos eu estou falando. E assim, eu conversava com os carros, eu dizia que os carros me entendiam. E era bem assim, bem maluco mesmo, mas foi uma forma que eu encontrei de colocar para fora aquela magia. Lembro também que eu me desenvolvi rápido na escola. E isso que era para ser um motivo de orgulho para esse homem que me adotou, era um motivo de frustração, como se ele se sentisse incomodado pelo fato de eu querer ser alguém, de eu querer estudar, de eu querer ter um futuro melhor. Porque naquela época, como a gente morava em sítio e nesse interior, o emprego era mais corte de cana. E daí eu não queria isso pra mim. Até mesmo porque eu já sabia que eu não ia aguentar aquilo, cortar cana, que eu não tinha força física, que eu não ia ter a força física, porque eu já sabia que eu era homossexual. Daí ele sempre que me via estudando, ficava irritado, dizia que não ia ter futuro, que não precisava estudar tanto. E agora, só que ele não falava desse jeito, ele falava de uma forma grosseira, vai procurar o que fazer, vai, coisas assim, absurdas. E a única pessoa que eu podia contar era justamente uma mulher que era a minha irmã. A minha mãe também trabalhava fora, na cana, e depois começou a trabalhar na casa de família. E a única companhia que eu tinha era a minha irmã. E daí eu lembro que quando eu ia estudar, sempre ao meio-dia, que eu estudava à tarde, eu passava por uma casa, e aqui em Alagoas tem um programa na Gazeta FM, que é o programa Lembranças Gazeta, que passa todo meio-dia, que é um programa romântico. E daí passava sempre a música O Amor e o Poder. E eu achava aquela música, eu com a criança entre 8 e 9 anos, mas já achava aquela música muito bonita mesmo. Eu sempre parava na frente dessa casa, que toda vez que eu passava, tava passando essa música no Lembranças Gazeta. Ela era a primeira música que tocava, de meio-dia 15 mais ou menos. Era essa música para abrir o programa Lembranças Gazeta, que inclusive existe até hoje. Se você é daqui de Maceió, você vai saber do que é que eu estou falando. E assim, eu parava, eu ficava imaginando, eu fechava os olhos, eu sentava naquela calçada, ninguém fosse tratado no sítio, mas eu fechava assim os olhos, eu ficava imaginando uma deusa, uma pessoa com um vestidão ao vento, coisas assim que eu veria depois em clipes. E eu já tinha essa percepção assim, do mundo artístico, da música. Eu já amava a música, era tudo muito interessante pra mim. E daí, com o tempo, infelizmente, eu me vi sozinho. A minha irmã, ela casou cedo, no ano de 97, e daí eu não tinha mais a minha companheira pra me ajudar a superar a ignorância daquele homem. Eu tinha mais alguns irmãos, mas eu vou sempre tratar mais sobre a minha irmã, porque era a pessoa que eu ficava mais perto. E assim eu me vi só, naquela casa praticamente só, com 2 irmãos homens, com aquele homem. A minha mãe já não trabalhava mais,
mas tinha de cuidar da tarefa de casa. E a gente também morava com meu avô, que era um homem incrível. Inclusive, se você não viu o vídeo Tipo Melhor Pai, eu vou estar deixando aí no card pra você, como sugestão também ir lá e conferir. E assim, eu ficava louco quando a minha irmã visitava a gente e ela tinha de voltar pra casa. Eu lembro que eu brigava com Deus, porque eu ficava pedindo a Deus para o ônibus não passar. E daí quando o ônibus passava, eu ficava brigando com ele. Eu dizia, Deus não gosta de mim, porque não vê todo esse sofrimento. Algumas partes eu pulei, porque envolve muita gente. E foi muita coisa que eu presenciei quando criança, coisas que eu não posso falar, que me machucam muito, coisas que eu acredito que uma criança não deveria ver nem ouvir, e principalmente sentir. O tempo foi passando, eu ficava muito olhando para o horizonte. Eu lembro que todo fim de tarde eu sabia que à noite ia ter algo que eu não ia gostar de ouvir. E daí eu não queria dormir em casa, eu queria dormir na casa da vizinha, que era uma pessoa muito boa, ela já faleceu. A Dona Luzia, a saudosa Dona Luzia, uma pessoa amável. Mais uma mulher que, assim, na minha vida fez toda a diferença. E eu, pra fugir de tudo aquilo, eu queria dormir na casa dela. E eu ficava olhando assim pro horizonte todo fim de tarde e ficava imaginando um dia eu saindo de casa com um amor. Sim, nessa época eu tinha 9 para 10 anos e eu já sonhava assim em casar com um homem e construir minha família. E eu lembro que o nome desse homem, esse meu esposo, ele já tinha até nome, que era Paulo. É justamente por isso que na saga de Wellington tem o Paulo, que é inclusive a última história que vocês acompanharam aqui no canal. Eu ficava imaginando o Paulo, um homem que a gente ia casar, ele ia me tirar daquela vida e a gente seria feliz, formaria uma família. Foi quando então eu conheci a igreja. Conheci a igreja para ver se supria todo aquele vazio. A música na igreja ela foi muito presente na minha vida e daí eu lembro que as coisas só pioraram. Porque daí eu comecei a cantar no grupo das crianças e depois no dos adolescentes. E eu me tornei presidente dos adolescentes dessa igreja. E eu tinha de ensaiar os hinos em casa. E daí sempre que eu colocava um CD para ouvir, esse homem... Eu digo esse homem porque eu não chamo mais ele de pai, até a infância chamava, hoje eu não consigo mais, devido a tudo que eu sofri. Ele sempre desligava o rádio. E daí eu lembro que era muito triste, eu me sentia muito humilhado. Lembrava de tudo que eu tinha passado na infância com a minha irmã, que a gente não podia assistir, que a gente tinha uma vida assim muito difícil. Era muito triste porque assim, imagina uma criança chegando na adolescência, vendo que poderia ter várias possibilidades por eu ser uma pessoa que sempre tive facilidade de aprender as coisas, aprender a ler muito rápido, desenvolvi na escola muito rápido, sempre fui um dos melhores alunos, mas parecia que tudo aquilo não adiantava. Eu só recebia patadas, eu só recebia coisas contrárias. E assim, quando isso acontecia, eu lembro que na igreja ainda eu tinha vigílias e eu não podia ir. Nessa época eu já estava com quase 15 anos, eu não podia ir porque ele não deixava, ele me fazia vergonha na frente dos meus amigos. E tudo isso foi trazendo à memória tudo que eu já tinha vivido no passado. E eu cada vez mais me sentindo culpado por existir. Eu lembro que era triste imaginar assim, a minha mãe sendo morta porque eu nasci. E eu lembro que com 13 anos eu conheci meu primeiro amor. E daí assim era um homem casado, não me envergonho de dizer, era um homem casado. Mas foi alguém que me ensinou muito. Alguém que me ensinou a me valorizar, alguém que me ensinou o que era ser cuidado, que até então a única pessoa que eu conheci
que realmente cuidava de mim, que me protegia, era minha irmã. Mas esse rapaz, ele veio e me mostrou, me acolheu assim como se fosse, digamos assim, um pai. Não necessariamente um pai porque a gente era namorado, ou melhor, eu era amante dele. Mas ele me mostrou um mundo novo, um mundo onde eu pude ser eu, pude me entregar, pude permitir ser eu. Esse relacionamento chegou ao fim, mas cada vez mais eu queria mais saber de música. Lembro que tinha um programa chamado Fama na Rede Globo, e daí eu lembro que foi daí que a música ela não bateu na minha porta, porque ela já estava batendo há tempos. Ela simplesmente deu um pontapé e entrou. Ela disse: eu vou viver em você para sempre. Foi através desse programa. Eu lembro que o meu amigo Claudio Jânio, que é o cofundador da marca Sintonia Total, comigo, ele ia lá pra casa, a gente assistia o Fama, e eu lembro que era uma luta para assistir esse programa. Porque esse homem, ele sempre jogava à tarde, mas dia de sábado, à tarde, ele chegava para assistir futebol. Só pra gente não assistir. E era uma guerra naquela casa para assistir o Fama. Eu lembro que um certo sábado isso aconteceu, aí no dia seguinte meu colega foi lá pra casa. E daí eu tinha escrito uma música, eu compus uma música e o meu colega escreveu outra. E daí eu disse, ele escreveu a letra e eu coloquei a melodia da música. O nome da música é Até Parar Pra Pensar. Gostaria muito que Tayara gravasse essa música um dia, quem sabe, né? Mas a partir daí eu disse, vamos formar uma banda. A gente já tocava na Filarmônica, na Associação Filarmônica, que na época era da prefeitura, e a gente fundou uma banda. A ideia era teclado, voz e bateria. Eu tocava bateria, o meu colega cantava e também tocava saxofone. A gente foi juntando e foi daí que nasceu o GM Sintonia, que é o primeiro grupo. E quando você acha que tudo vai melhorar, mais lutas. Porque aquele homem dizia que aquilo não era coisa para homem, e eu sofri para manter um grupo. A gente começou a ter uma certa visibilidade na cidade, a gente começou a se apresentar, mas as pessoas sempre não acreditavam na gente. E daí também eu lembro que eu conheci o brega pernambucano ainda quando eu morava na casa da minha mãe. E eu, assim, tinha de pegar músicas novas para o grupo Nova Geração, que era o grupo que eu tinha fundado. Na época já não era mais uma banda, era apenas um grupo de dança. E eu precisava montar a coreografia e eu não podia ouvir música durante o dia. Daí o que era que eu fazia? Eu pegava um fone do celular bem velhinho que eu tinha tido quando eu vim para Maceió e plugava no som e ficava ouvindo essa música que vocês vão ver agora. Eu sou tua menina e quero te dizer, amor. Faz tempo que a saudade em minha vida só machucou. Deixei de ser garota de programa. Deixei de ser uma qualquer. Daí foi aí que eu conheci o brega, porque esse ritmo ele foi me encantando, ele foi me remetendo até mesmo a outras vidas, como se eu já tivesse vivido tudo aquilo, como se eu já tivesse vivido outras vidas, como se eu fizesse parte daquele meio do brega pernambucano. E assim foi fundamental conhecer o brega. O tempo foi passando, eu conheci outra pessoa, a pessoa assim que eu amo.
que é assim o motivo pelo qual eu conheci a Tayara Andresa. Que, embora eu tivesse com outra quando eu a conheci, foi graças a ele, foi pensando nele que eu conheci essa mulher maravilhosa. E assim, foi interessante porque teve uma situação onde eu fui culpado de um quase assassinato. Sim, um outro assassinato que, segundo essa pessoa que me acusou, iria acontecer por minha causa. E daí eu decidi sair de casa. Eu já tinha um trabalho, e daí eu decidi sair de casa e fui morar só. E mais uma vez aquele homem aparece com as suas pérolas. E ele disse: você já tentou sair de casa 3 vezes e nunca deu certo. As 3 vezes às quais ele se referiu foi uma onde o meu patrão, ele deixou... Eu trabalhava em um bar, embora de menor eu trabalhei no bar. E eu, quando tinha 20 anos, o meu patrão, ele foi para Mato Grosso e deixou esse bar sob minha responsabilidade. Só que ele deixou um bar cheio de problema, e daí eu cheguei a morar nesse bar para ver se eu conseguia manter esse bar, mas eu, por ser inexperiente, eu não consegui. Aí voltei para casa. A segunda vez que ele se refere é que eu conheci a minha irmã de sangue aqui em Maceió, e vim passar um tempo aqui na casa dela, mas como eu não consegui emprego, eu acabei voltando também para casa. E a terceira vez foi que eu tinha um amigo, daí ele me fez acreditar que a gente era namorado. Ele foi para outro estado, foi para São Paulo, e eu acabei indo atrás dele. Sim. Eu, naquela ânsia de sair daquela casa, de sair daquela vida, eu fui para São Paulo em busca de outra pessoa. Chegando lá, essa pessoa transou com a garota de programa na minha frente, e um mês depois eu estava de volta a passo de Camaragibe. E assim foi muito triste, porque eu tentava sair daquela casa, eu tentava ter uma vida melhor, mas nada estava dando certo. E eu lembro que dessa vez, quando ele falou isso, não me deu medo, muito pelo contrário, só me deu mais vontade de sair da lei, só me deu vontade de crescer. Mas eu sabia, no fundo eu sabia que a prefeita iria perder, que eu ia ter que voltar para aquela casa quando ela perdesse, porque eu era contratado da prefeitura. E assim, mas morar naquela casa, uma casa pobre, a casa mais pobre que eu já morei, mais humilde, a porta caindo, uma casa de taco, vou deixar aí a foto pra vocês se eu encontrar. Assim, uma situação lamentável da casa, mas foi naquela casa onde o meu amor, onde nós estávamos conversando há quase 2 anos, ele se entregou pra mim. E assim, foi naquela casa humilde onde eu vi as melhores coisas da minha vida, os melhores momentos. Eu então, após as eleições de 2012, com o resultado que a prefeita ela tinha perdido a eleição, daí o meu contrato ele venceu, mas eu não queria mais voltar para aquela casa. Eu estava decidido a não voltar mais para aquela casa. Eu não queria sofrer tudo aquilo de novo. Eu não queria passar toda aquela humilhação. E assim, eu então decidi, tive um anjo na minha vida, que é justamente a tia do Claudio Jânio Santos, mas ele que fundou o grupo comigo, que sofreu comigo pra gente conseguir viver a música. A gente veio junto pra Maceió, sem nada. Eu lembro que eu pedi emprestado R$20 à minha mãe e vim então pra Maceió. E aqui várias coisas aconteceram, comecei a trabalhar rapidamente tudo, e não precisei voltar mais para aquela cidade, graças a Deus. Com o tempo, confesso que passei várias dificuldades aqui, cheguei a passar fome, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada, era uma situação assim, muito triste. Mas para não voltar para aquela casa, eu omiti tudo, não contei a ninguém e vivi aqui para não precisar voltar para aquela humilhação.
Bom, o meu relacionamento com essa pessoa que eu amava, eu aqui em Maceió e ele lá, mesmo assim ainda durou alguns anos. E após o término desse relacionamento, eu conheci a pessoa que eu vou chamar aqui de Paulo, mas que foi o meu ex-esposo. E assim, eu conheci ele. Se você acompanhou a história de Paulo, você sabe o que aconteceu, toda a história. Se você não acompanhou, vai lá, aperta aí no cardzinho, onde será que ele estiver aparecendo, e você vai conhecer essa história. Então eu fazia de tudo para aquele casamento dar certo e nada estava bom para ele. Eu só cedia, não estava feliz. Eu sentia que eu estava fazendo algo para manter o casamento, para ter um status, para provar para aquele homem também que eu conseguia manter um relacionamento e para não precisar voltar para aquela casa. Eu lembro que eu já não estava mais trabalhando numa empresa de fast food, eu estava fazendo bicos, mas eu tinha folga de segunda, terça e quarta, eu trabalhava só aos finais de semana, de quinta a domingo. E assim, a folga do meu esposo era segunda-feira, e ele ia para casa da mãe dele, eu ia em casa de folga. Eu combinei dele fazer assim pra lá, de 15 em 15 dias pra pelo menos uma semana, a outra não ficar comigo, mas mesmo assim ele sempre me deixava só. E daí foi juntando tudo aquilo que eu fazia por aquele casamento, e eu com a cabeça cheia, eu decidi então sair. Eu saí pra comprar um DVD, que na época não tinha internet em casa, e acho que nem era tão popular assim, era mais pra pessoas que tinham assim poder aquisitivo melhor. E eu então, procurando o DVD de forró, eu sempre fui apaixonada por forró, eu então conheci o DVD da Musa. Tava lá o DVD. Eu lembro que eu comprei A Farra da Gordinha, Mano Walter, Saia Rodada e Musa, Amor de Fã. DVD da Musa, Amor de Fã, que vocês vão ver a abertura agora. Bom, esse DVD ele trazia várias músicas assim da minha época, da infância, assim, da adolescência, trazia aquelas histórias de amor. E daí eu fui vendo, me emocionei quando ela cantou. Gente, eu estou até arrepiado. Ai meu Deus, que emoção tá falando disso, porque esse dia foi mágico pra mim. Eu tô feliz, muito feliz mesmo de estar contando essa história pra vocês. Gente, eu queria que vocês pudessem ver, eu tô todo arrepiado. Ai, que lindo! E amo, Tayara, pra você, rainha! Sim, voltando ao assunto, esse DVD parecia um ato profético, porque o nome do DVD é Amor de Fã. E nesse DVD a Musa, ela canta com a Joelma, que ela chama ela de rainha. É um prazer, eu vou colocar aqui pra vocês a parte que ela fala isso, porque foi uma parte assim, um DVD muito lindo. Então vejam. É amor de fã, amor sem medida. É amor de fã. Cadê o gritão pra nossa rainha? Valeu, Musa! Obrigada, linda. Obrigada, meu amor. E daí, cada música que era tocada, eu lembro que tem uma música que falava que não vou me submeter. Essa música ela falava muito sobre como eu me via, que eu queria ser esposa, e tinha outra, eu digo esposa, gente, porque, mas eu não sou travesti, não sou trans, eu sou gay. Mas a gente que é do meio gay, a gente fala muito assim no feminino, então espero que vocês entendam essa parte. Mas, e tinha outra música também que falava sobre se você me deixar, eu vou dormir na rua, eu vou morar na rua.
deixar aqui a parte correta pra vocês, que eu sou péssimo pra letra. E essa música, ela parecia que era profética também, porque foi o que aconteceu. Quando ele me deixou, eu morei na rua, mas isso é pauta para o vídeo de Wellington, que vocês vão ter que assistir lá na série de Wellington e Paulo. Então, assim, esse DVD eu costumo dizer, e vou repetir novamente que ele é profético, porque Amor de Fã, Musa, por Joelma, e também esse DVD ele me apresentaria a minha rainha. Assim, eu lembro que quando a Musa apresenta, e agora, Tayara Andressa, vou deixar também a parte aqui pra vocês verem. Gente, quando essa mulher entrou, eu não vi uma cantora. De verdade, eu não vi uma cantora, não vi uma mulher. Eu confesso, lembram da música que eu falei, que eu ficava sentado na calçada. Ai, tô me arrepiando novamente. Eu ficava na calçada ouvindo o Amor e o Poder. Foi isso que eu vi, gente. Quando eu vi Tayara entrar, linda. Quando eu vi aquela mulher entrar, deslumbrante. Porque sinceramente aquela mulher parecia uma deusa. Realmente ali eu não vi uma mulher, eu vi uma deusa. Eu vi Tayara como se fosse a minha proteção. Eu vi Tayara como se fosse... eu não sei nem explicar, eu não sei explicar o que eu vi. Parecia que eu não estava vendo uma mulher, parecia que eu estava no deserto, eu estava vendo um oásis, eu estava vendo um paraíso. Foi muito emocionante ver Tayara. E a partir dali, o DVD da Musa, que é um DVD muito bom, mas naquele dia, aquele DVD perdeu toda a graça pra mim. Só via aquela música, aquela parte. O DVD, eu ainda tenho esse DVD até hoje, ele tá totalmente arranhado. Porque naquele primeiro dia que eu conheci Tayara, eu já repeti essa música várias vezes. E eu lembro que no dia seguinte, quando o meu esposo estava em casa, antes de ele trabalhar, porque ele trabalhava de manhã e eu trabalhava à tarde e à noite. Só que nesse dia eu estava de folga, mas ele trabalhava de manhã. Daí ele chegou à tarde e ele deitou assim na cama, ele me abraçou e eu estava ouvindo justamente essa música. Daí eu não aguentei, gente, eu comecei a chorar porque eu lembrei, porque essa música, aquele sorriso amarelo para disfarçar a minha dor, ou seja, aquela música ela contava tudo que eu estava vivendo. Eu estava com alguém que eu não amava, eu estava disfarçando que eu estava feliz no casamento, eu estava mostrando para uma pessoa que eu queria viver com ela, eu estava fazendo tudo por ela, mesmo sem a amar, mas o meu coração, meu pensamento estava com o outro. Eu pensava, se eu estivesse fazendo tudo isso para aquele outro lá, que eu vou chamar aqui de Leandro, mas não é Leandro, não dele. Se você quiser saber a história de Leandro, clica aqui no card também, que tem a minha história com o Leandro, que é uma história emocionante. Mas voltando, eu ficava imaginando, se eu tivesse fazendo tudo isso para aquela pessoa que eu amo, eu estaria feliz, mas eu não estou feliz. O meu peito, o meu esposo me abraçava e ele dizia, por que você está chorando? Aí eu disse para ele, não, porque eu estou feliz, estou agradecendo por esse momento. Mas não, era de dor, na verdade era o meu coração estava colocando para fora aquele grito, aquele amor que eu sentia pelo Leandro, que eu queria estar com o Leandro, eu queria estar casado com o Leandro, eu queria ser do Leandro. E na verdade até hoje eu sempre fui do Leandro, embora eu fosse casado com o Paulo. Assim, era muito difícil pra mim não poder expressar todo esse amor, não poder gritar para o mundo que eu amava aquele rapaz, principalmente porque ele não era assumido e também na época eu era casado. E eu lembro que aquela música, a partir daquele dia, ela seria o meu hino, o hino que marcaria o meu coração para sempre. O tempo foi passando, então, e daí esse episódio se passou, ele até hoje. Paulo, querido, se você está assistindo esse vídeo, você sabe que naquele dia eu não chorei por você, nem pelo nosso relacionamento, foi pelo Leandro, que você sabe o nome. Então, gente, o tempo foi passando e daí veio então o fim. Veio o fim, ele me deixou de uma forma vergonhosa, que vocês que acompanham o Wellington, vocês sabem como foi tudo que aconteceu ali, foi realmente do jeito que aconteceu.
E assim, eu fiquei morando de favor na casa de outra pessoa, mas uma mulher entrou na minha vida e me acolheu. E acabei esquecendo um pouco de Tayara Andressa, porque minha cabeça estava muito cheia. Mas essa pessoa então alugou uma casa pra mim e passados 5 meses eu fui promovido na empresa nova que eu tava. Então comprei o que faltava pra minha casa e também coloquei internet. E daí quando eu coloquei internet eu lembrei da Tayara. Lembrei. Meu coração assim, eu tava totalmente depressivo, eu não tinha vontade de fazer nada, eu só trabalhava, chegava em casa, dormia, que na época eu trabalhava de 7 horas da noite até a 1h20 da manhã. E daí eu só dormia, acordava, ia pro trabalho, voltava, ou seja, a minha vida era casa, trabalho, não queria me socializar, não queria ir pra lugar nenhum. E daí eu lembrei da Tayara. Tava muito triste mesmo, coloquei a música Sorriso Amarelo. E daí novamente reacendeu aquela chama no meu coração, aquela música. E Tayara, quantas vezes eu falar dessa música eu vou me arrepiar, porque não sei o que é que você tem mulher nessa música. Já tô me arrepiando novamente. Mas assim, e daí eu conheci eu decidi pesquisar Banda Torpedo. Banda Torpedo, o que será Banda Torpedo? Aí apareceu o DVD completo em Recife da Banda Torpedo. E meu coração, gente, ele só explodiu de alegria, porque eu descobri que 2 músicas que eu já conhecia, uma das músicas eu conhecia com a Banda Facinho, que explodiu aqui em Maceió. No DVD da Banda Facinho, em Arapiraca, se eu não me engano. Se eu estiver errado aí, eu vou colocar aqui o trecho certo desse DVD. Ela canta a música Foi Amor. Eu já amava essa música, sabia a letra de cor, achava a voz da moça que canta melódica, amava mesmo. E eu conheci na voz da Tayara, gente do céu, parecia que me completou saber que eu já curti uma música que Tayara cantava. Eu lembro que depois desse DVD ainda, eu conhecia uma música também que eu já gostava bastante, de forró Anjo Azul. E também Tayara e Davidson cantavam, foi daí que eu conheci o Davidson. E gente, sinceramente, eu fiquei apaixonado de primeira. Tayara e Davidson pra mim eram, nossa senhora, não tem nem explicação. Esses 2 juntos. Ai, Davidson, você está aqui presente, eu sinto que você está gostando desse vídeo, porque eu estou todo arrepiado, todo arrepiado. E daí eu amo demais Davidson e Tayara até hoje. E eu lembro que quando eu ouvi aquela música, eu, nossa, me remeteu ao passado, me remeteu a tudo aquilo, a todos os meus sonhos de amor. E é como se despertasse em mim uma esperança. E dando sequência ao DVD, eu conheci uma música que fala, onde um rapaz, o homem é casado e ela quer se separar dele, a amante quer se separar dele porque ele nunca vai assumir. Eu lembrei do meu primeiro relacionamento e assim, não era bem isso que acontecia, porque eu não tinha a presença dele largar a mulher. Sim, ele era casado com a mulher pra ficar comigo. Mas eu tipo, me vi nessa música. Mas quem diria, né, Tayara, que você, alguns anos depois, me diria isso. Eu sabia que isso ia acontecer. É natural que plantar tem que colher. É que amante nunca vai virar esposa. E quando vira a vida faz com que ela sofra. Agora tô pagando tudo que te fiz. Foi você que escolheu viver sendo infeliz. Agora sofra aí. E com isso, iria arrasar com a minha cara, dizer que a amante nunca vai virar esposa e falar uma verdadezinha, dar na minha cara, sambar na cara do Nenel, né? Mas ainda dando sequência ao DVD,
Se você acompanha o Wellington, eu me culpava muito pelo fim desse relacionamento. E assim, quando eu vi essa música, essa era uma música que de verdade me trazia uma tristeza, porque era como se eu fosse a Tayara e o rapaz fosse o Davidson, como se o Paulo fosse o Davidson. Ele falando que o erro dela foi o ciúmes, mas quem acompanha a história do Wellington sabe que não tem nada a ver. Isso era só fantasia da minha cabeça mesmo. Gente, esse DVD eu super recomendo pra vocês, porque só concretizou o que eu pensava de Tayara. A mulher tem uma voz de anjo, gente. A mulher, eu vou deixar aqui essas duas músicas, onde fica bem claro mesmo que essa mulher tem uma voz de anjo mesmo. Tudo tem que me escutar, pois o teu coração não quer mais me amar. Sei que eu não mereço ter o teu perdão. Se provar, então, provar que eu mudei por teu amor. É humano e hoje aqui, pagando por meu erro, ando sofrendo amor. Castigo é viver longe do teu amor. Completamente sobrenatural. A mente cria coisas, ciúme sem sentido, e o que é pior, a gente fica só. Eu lembro que eu me sentia tão só e ao mesmo tempo eu ficava tão feliz. Mas tem uma música assim que quando tocava me dava uma certa tristeza, porque eu sabia que o DVD estava prestes a acabar. Quando eu via esse toque e via essa mulher entrando no palco, eu sabia, nossa, o DVD vai acabar. Mas o bom é que pela internet teria como repetir, assistir novamente. Mas assim, e até hoje Tayara faz parte da minha vida, Tayara e Davidson. Quando meu celular toca, é essa música aqui que toca. Pra ficar presente assim na minha vida, esses dois que são tão importantes. Isso foi através das músicas da Tayara. Eu lembro que quando ela saiu da banda Torpedo, eu até fiquei um pouco triste. Confesso que eu fiquei triste, mas quando essa mulher lançou essa música aqui, gente, ai, que não teve pra onde. O meu coração, ele se apegou ainda mais. Ele viu que ali viria uma carreira de sucesso, viria alguém pra somar na música. Um mundo que tem cada vez mais músicas profanas, nada contra, mas eu particularmente não curto muito. Mas uma pessoa que trazia o amor nas suas canções, que trazia o amor, falava sobre o amor, pregava o amor. E posteriormente, conhecendo Tayara, eu vi que ela é amor, ela respira amor, por isso que ela transmite tanto amor. Pra finalizar, tem duas músicas assim que eu já tinha ouvido da banda Torpedo, mas que eu só conheci assim a fundo após a morte do Davidson, que são duas músicas que me remetem à infância, a tudo aquilo que eu sonhei ter vivido, que eu queria ter vivido, e que na infância eu escutava muito essa música aqui que vocês estão vendo aqui. E esses dois, a música é Medo, onde canta Tayara e Davidson. Essa música ela me remete muito ao tempo da infância. A música não tem nada a ver com a infância, mas remete a tudo aquilo que eu sonhava. E também a outra música é Pra Não Morrer de Paixão, de quem canta é apenas a Tayara, mas ainda na época da banda Torpedo. Então, gente, esse foi o vídeo. Tayara Andrez, eu quero que você saiba que você é muito importante na minha vida, que foi através das suas músicas que eu decidi sair, conhecer novas pessoas, estudar, me dedicar à vida
Ou seja, é por isso que eu sempre que eu tava divulgando esse vídeo antes de postar, eu colocava: a depressão, ela tentou me levar, mas o amor, ele me trouxe de volta através desse anjo. A Arandesa, minha rainha, te amo. Se você gostou, já deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Beijos, fiquem todos com Deus. Tchau. Te amo, Tayara, rainha, diva! Cabeça, pra não morrer de paixão.